Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento desta semana, uma semana realmente muito quente e a previsão é de que o calor continue em Porto Alegre. Janeiro e fevereiro realmente são meses de verão, né? É muito quente, mas realmente as temperaturas estão extraordinariamente elevadas no Brasil, na parte tropical aqui, porque lá no outro lado, né, as temperaturas estão em 50 graus abaixo de zero. Por isso que a natureza tem que se compensar, tá? 50 graus abaixo de zero lá, tem que estar mais ou menos 50 acima de zero por aqui. É a lei da compensação da natureza. Bom, vamos de imediato para o nosso espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, Giovanni D'Agostin, como é que está, meu amigo? Tudo bem? Como é que começou o ano para ti? Tudo tranquilo, como tem que ser. Algumas surpresas, né? Fomos surpreendidos com alguns atos do governo. Sobre um desses atos aí, eu gostaria de hoje discorrer para os senhores. Esse ato é a questão do aumento do ICMS aqui no Estado, é isso? Pois então, Silvio Lopes, primeiramente, um prazer estar falando no seu programa mais uma vez. No final de 2018, mais precisamente no dia 28 de dezembro de 2018, o governador Ivo Sartori editou o decreto número 54.450. Esse decreto, ele incluiu a nota 2 do artigo 24 do regulamento do ICMS. Esse decreto alterou um outro decreto do governador, no qual aumentou para a partir de 1º de janeiro o ICMS nas operações de transporte intermunicipal. De fato, esse decreto, no primeiro momento, até passou desapercebido. Por que passou desapercebido? Porque, em tese, um decreto não pode alterar o conteúdo de lei, porque as leis, elas são hierarquicamente superiores ao decreto. E a lei que trata do ICMS, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a Lei 8.820, prevê que as empresas que prestam serviço de transporte intermunicipal, a carga tributária final fica em 2,4%. Muito bem. Esse decreto, então, aumentou, na prática, o ICMS nas operações do transporte intermunicipal de 2,4% para 9,6%. Isso foi um aumento relevante, isso aumenta a carga tributária na ordem de 300%, para uma atividade essencial. A gente está falando aí do transporte, por exemplo, de passageiros. O ônibus sai de Porto Alegre, vai para Gravataí, sai de Porto Alegre, vai para Cachoeirinha, vai para Canoas, de Canoas para Porto Alegre, de Canoas para Gravataí. O transporte metropolitano de Porto Alegre para Gramado. O transporte também para os fins turísticos. Então, toda essa atividade terá uma oneração de sobremaneira no tocante à questão do ICMS. E houve, de fato, um aumento abrupto. A fiscalização do ICMS já respondeu um questionamento nosso, no sentido de que, a partir do dia 1º de janeiro, efetivamente vai cobrar o ICMS com essa alíquota majorada. O que nos deixou estupefatos e surpresos foi o abrupto aumento e repentinamente. Porque a Constituição Federal também, uma outra ilegalidade, a meu juízo, a Constituição Federal estabelece que os aumentos dos impostos têm que se dar de um ano para o outro, nesse caso foi em 2018 para 2019, mas num prazo mínimo de 3 meses para frente. Então, essa é uma questão que o nosso governo tem que olhar com muito carinho, porque pode impactar num serviço essencial para a comunidade do Rio Grande do Sul. E o que pode fazer o novo governador? Porque, na verdade, esse aumento foi dado no governo anterior, né? O novo governador tem alguma condição de, digamos, anular essa lei? Pois é. Nós não não recebemos diretamente do governador nenhum comunicado, nenhum parecer, nenhuma nota sobre o que será feito. As entidades vinculadas à área do transporte e também algumas outras entidades já estão se movendo. Semana passada, a Federação das Associações dos Micros e Pequenos Empresários, a FEPEME, na qual eu pertenço, protocolizou perante o secretário estadual do Desenvolvimento um ofício pedindo urgência para que ao menos se prorrogue a eficácia desse decreto de 2018 para o 1º de abril, que seria para transcorrer esses 90 dias constitucionais. Como reza a Constituição, exatamente. Claro.
E não oficialmente, mas nos bastidores nós recebemos as informações de que esse assunto ele vai depender de uma reunião no CONFAS que vai ser realizada lá pelo dia 20 de fevereiro. Então, as empresas do ramo do transporte estão bem seguras com relação à questão do ICMS. E no caso dessas empresas até lá, elas têm que pagarem sobre essa nova alíquota? Pois então, em tese, sim. Começou a partir de 1º de janeiro, né? O problema é que a fiscalização, segundo o que consta, ela passará a exigir essa cobrança, né? Esse pagamento da alíquota majorada. Só que no meu entendimento, no nosso entendimento, existe efetivos subsídios jurídicos para que as empresas não precisem pagar repentinamente, né? Imediatamente esse aumento do ICMS. Todavia, isso causa efetivamente uma segurança jurídica, um risco de dali na frente ter algum tipo de autuação, né, algum tipo de discussão. Então, se o governo não se pronunciar com eficácia, né, com urgência no tocante a esse assunto, é possível que essas empresas tenham aí, quem sabe, de buscar essa garantia no Poder Judiciário. Bom, isso aí nós vamos ficar acompanhando por aqui. Vamos ficar acompanhando. Para o título de esclarecimento e uma informação adicional, nós obtivemos junto às entidades da classe do transporte de passageiros a informação de que em todo o Brasil, todos os estados do Brasil, hoje somente o Rio Grande do Sul cobra ICMS no transporte regular de passageiros. Né? Os demais estados da federação não cobram ICMS no transporte intermunicipal. Tinha que ser o Rio Grande do Sul lá, tinha que ser o Rio Grande do Sul lá. Até o ano passado era o Rio Grande do Sul, cobrando 2,4%. O Rio de Janeiro, se não me falha a memória, cobrava 1,8%. Mas até onde nós temos conhecimento, o Rio de Janeiro passou, a partir desse ano, a não cobrar o ICMS. Então, o Rio Grande do Sul é o único estado da federação que cobra o ICMS sobre esse tipo de atividade e majorou a carga tributária final de 2,4% para 9,6%. É por isso que o custo de vida de Porto Alegre, que na década de 70 era o mais baixo do Brasil, hoje é um dos mais altos. Está entre os 4, 5 primeiros no ranking nacional de custo de vida. É verdade. Não tem como, né? Vamos torcer para que esse novo governo tenha sensibilidade para uma questão essa que é muito importante. E que ouçam, né, as entidades que estão implicadas na questão. Né? Quer dizer, isso que é importante, o governo ouvir e ver até a população, o representante da população, que realmente a coisa está muito difícil. Giovanni, um grande abraço. Uma boa semana. Boa semana para nós. Muito bem, então, nosso conversando sobre contabilidade neste Economia e Desenvolvimento. Oi, tudo bem? Olha só, hoje eu trago uma parte de um programa que vão ser 4 etapas. Então, tu vai ter que me acompanhar aí durante as 4 semanas. Nós vamos falar sobre as 21 sementes da prosperidade. E isso eu extraí de um curso muito especial que eu fiz com uma coach que eu admiro muito, que é a Adriana Marques, que ela dá o curso de Ciclo da Prosperidade. Então, vamos lá. A cada semana, tu vai praticar 5 sementes. Então, a primeira, inicie e termine o seu dia bem. Isso é para que tu faça de tudo para começar o dia bem, né? Acorda, já faz as coisas legais, respira. Bom, começa e faz o que tu acha para o teu dia começar bem. E termina o dia bem também. Faz de tudo para ir dormir tranquila, em paz. Se brigou com alguém, vai lá e conversa. Então, a segunda é, abra espaço para o silêncio. Então, é isso. Às vezes é tão bom, né? E esse silêncio pode ser meditar, simplesmente ficar em silêncio. Tem tantas formas. Depois, então, pratique o não julgamento, porque hoje em dia a gente julga muitas coisas. Quer dizer, hoje em dia não, a gente é acostumado a fazer isso. E agora, cada vez mais, a gente está prestando atenção que a gente se julga, que julga o outro, que julga isso ou aquilo errado. Então, pratique o não julgamento. E depois, seja você mesmo. Seja você, exatamente como você é. Né? Não queira ser parecido com fulano ou beltrano. Assuma, esse sou eu, seja você. Seja esquisito, seja do jeito que você
E, por último, a semente de hoje é: pratique as palavras do bem. Fale bem, fale coisas positivas, né? Dê prioridade, então, para as palavras do bem. Era isso, tá? Hoje eu falei, põe aí, repete, para gravar bem essas 5 primeiras sementes. Semana que vem eu trago outras 5. Até a semana que vem. Olá! No mundo globalizado da concorrência, da especialização e das tecnologias, o que ainda faz a diferença são os relacionamentos. Afinal, somos seres de relacionamentos. Como está escrito em Provérbios, a resposta branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. Então, seja gentil ao tratar dos outros, não ache que só você é o bom, que os outros devam se prostrar diante de si. Quem age com grossura e insensibilidade irá colher isso, hoje ou amanhã. Nos negócios, o mesmo acontece. Seja solícito, humilde e propositivo com seus colaboradores e clientes, e eles jamais te abandonarão. Lembre que a sua colheita será obrigatória. O que plantar, isso irá colher. Nada além. A escolha é sua. Mãos à obra. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos, mais uma vez aqui participando do programa Economia e Desenvolvimento, e hoje falaremos sobre direito previdenciário. Nos outros programas, eu e o Silvio Lopes, já falamos sobre a possível mudança e alteração na lei previdenciária, e hoje chegou a data. Com a medida provisória 871 de 2019, chamada popularmente de pente fino do INSS, foi assinada no dia 18 de janeiro pelo presidente da República. A medida está sendo tratada com muito destaque na mídia. Consequentemente, diversos cidadãos estão preocupados com o impacto que tal medida terá em suas vidas. Já o governo espera que a economia e os cofres públicos, sendo rigoroso na verificação de irregularidades e suspendendo em curto prazo o pagamento dos benefícios fraudulentos ou irregulares. Desta vez, mais rigorosa, pois prevê significativamente 10 alterações. Uma delas, revisando os benefícios por incapacidade, auxílio reclusão, o BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada, a notificação e o prazo de defesa, alterará também bônus para servidores do INSS e os peritos da Previdência, também a previsão de alteração na pensão por morte, na aposentadoria rural, suspensão do pagamento mesmo antes da defesa do segurado, alterará salário maternidade e também desconto do pagamento indevido nas pensões. Hoje, possivelmente, vamos tratar do ponto específico que é a pensão por morte e a sua alteração. No quesito casamento, onde formalmente eram casados, marido e mulher, não houve alteração. A significativa alteração ocorreu na união estável, pois até então era concedida a pensão por morte para o viúvo ou a viúva, bastando a prova testemunhal, agora não mais haverá essa hipótese, sendo necessário também vasta prova documental para comprovar a relação de união estável entre as partes ou dependência econômica do cônjuge supérstite. Com relação ao filho menor de 18 anos, paira a maior mudança, pois haverá um prazo de até 180 dias para requerer a pensão por morte e ser paga desde a data do óbito. Anteriormente, não existia tal prazo. Bastava que encaminhasse o pedido para receber o benefício desde o evento morte. Hoje, passando esse prazo, o que ocorrerá? A data para o pagamento será desde a data da entrada do requerimento, a DER. Então, deixando de pagar
o período todo do falecimento e aí o forte caso do prejuízo ao segurado. Bom, meus amigos, essa é a dica de hoje e até o próximo programa. Pois muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estou recebendo aqui com muito prazer um vereador de Porto Alegre que, de certa maneira, é um símbolo da cidade já, pelo 6º mandato que está cumprindo. João Carlos Nedel, muito prazer em tê-lo aqui, Nedel. Prazer é meu, é uma figura conhecida dos porto-alegrenses já, né? Mandato na Câmara Municipal, quer dizer, um camarada envolvido com a cidade. Como é que tudo começou, Nedel? Eu fui vereador, como é que tu começou a entrar na política? Eu entrei, quando me aposentei, eu achei uma pena deixar toda essa experiência sem um aproveitamento público. Então, tentei ser deputado estadual, sem nenhuma experiência política. Porque eu queria, como eu sou do interior, lá de São Luís Gonzaga, eu tentei levar a educação para o interior, que naquela época, em 94, eram raras as faculdades no interior. Aí tentei ser deputado, não fui eleito, mas fiz uma boa quantidade de votos aqui em Porto Alegre e o partido, então, insistiu para que eu fosse candidato a vereador. Não era a minha intenção, mas fui. E gostei muito. Estou no 6º mandato contínuo. Eu sou o mais antigo em mandatos contínuos. Nós temos outros vereadores que foram vereadores anteriormente, mas em contínuos sou eu agora. O 6º mandato. 6º mandato. Essa é uma experiência muito interessante, que é uma experiência assim, do candidato, né, do líder político, diretamente como eleitor. Como é que se dá isso aí? Pois é, sabe que é muito bom ser vereador. Realmente a gente pode... o Papa mesmo diz que a política é uma grande oportunidade para se fazer caridade, para fazer amor, né? Então, a gente tem a oportunidade de realmente construir uma sociedade melhor. E ficar sempre pensando no bem comum, no bem da cidade. Eu, às vezes, tenho algum projeto que talvez me prejudique em matéria de eleitor, no entanto, beneficia a cidade. Eu voto sempre pela cidade e isso é importante. É muito difícil construir, é muito mais fácil destruir. E Porto Alegre tem uma dificuldade. As pessoas pouco se unem para o bem comum, né? Sempre tem contestações e tal. Então, a gente tem que ter os princípios, valores e tocar em frente. É isso que eu faço. E qual é o segredo de estar 6 mandatos na Câmara Municipal? Atender as pessoas, atender as comunidades, estar presente na comunidade. Eu faço aproximadamente 1.500, 1.900 quilômetros por mês em Porto Alegre, visitando as comunidades. Eu vou à procura das dificuldades para... Tu vai procurar problema, né? Para resolver. Vou procurar problema para tentar resolver. E olha, e nessa minha procura, 70% eu consigo a solução. Né? 30% ainda não consigo. É muito na conversa, convencimento. Também é conhecimento dos órgãos da prefeitura, porque nós somos legislativos, não somos executivos. Então, quem executa é a prefeitura. Então, a gente, pelo bom relacionamento, pela sempre esse diálogo construtivo, as pessoas, então, entendem que é importante. E eu ainda vou lá, fotografo, mostro, encaminho com todos os detalhes, né? Nedel, me diz uma coisa, tu é da área da Comissão de Turismo de Porto Alegre, não é isso? Exatamente, eu sou presidente da Frente Parlamentar do Turismo. Frente Parlamentar de Turismo. Essa realmente é uma área assim, extremamente importante em Porto Alegre. O potencial que a cidade tem de atrair turismo é uma coisa interessante. Poucas capitais têm esse potencial como Porto Alegre. Mas nós temos um problema muito sério. Por exemplo, o Cais do Porto. Né? O Cais da Mauá lá, como acontece. O Cais da Mauá está parado há quanto tempo? Recém começamos a explorar a orla do Guaíba. Por que isso
colocaste muito bem que tem aqueles sempre que dão contra, aqueles caras que são do contra, aquela ideologia que muitas vezes se criou aqui, se consolidou em Porto Alegre, principalmente em Porto Alegre. Graças a Deus está reduzindo um pouco isso, né? Mas que sempre coloca obstáculo e principalmente preocupando na área de turismo, quer dizer que nós podíamos estar muito mais desenvolvidos. Esse projeto atrasou muito, né? O Cais da Mauá, tu se refere. Do Cais Mauá, a revitalização do Cais Mauá. Ela está 15 anos aí na espera. Eu me lembro que fiz parte da primeira comissão nomeado pela Ieda ou pelo Brito, e aí a burocracia também, que é um porto vinculado ao governo federal, que passou para o estadual, né? E tem também as licenças municipais. Só as licenças ambientais e outras demoram muito. E aí, como atrasou, e todo o investimento que atrasa, ele às vezes muda de necessidade. Então, o grupo que ganhou a licitação, ele teve alterações. Era um grupo espanhol, deu a crise lá na Espanha, e aí deu problema. Até hoje eles estão, então, recompondo esse grupo financeiramente para, então, iniciar. Eles têm as licenças para alguns galpões, não ainda para todos, mas eles poderiam já ter iniciado essa fase inicial de revitalização dos galpões principais para dar um movimento na orla ali, no cais. Após completado o projeto, ele realmente vai mudar Porto Alegre. É um investimento extremamente importante que deveria ter sido ter tido mais cuidado. Mas esperamos, agora parece que está se encaminhando para início das obras. O mesmo se diz aqui do Estaleiro Só, né? Essa parte do pontal do Estaleiro Só, né? Exatamente. Isso aí quanto tempo, né, ficou aí? Eu fui a favor, lá no início, fui a favor. Perdi muitos votos porque o pessoal dizia, vai trancar o trânsito da Zona Sul, vai trancar a paisagem. Olha, uma coisa muito pequena, né? Agora, finalmente, inclusive, passei ali agora e vi trabalho já iniciando as obras de um bom espaço turístico ali, que provavelmente vai ter outros detalhes, como marina pública e um grande parque lá. Nélio, a gente sabe que para que uma cidade possa ter projetos, colocar esses projetos em pauta e colocar esse projeto em execução, ela precisa de muito diálogo, sobretudo entre o legislativo e o executivo. Em que nível está o diálogo de vocês da Câmara Municipal com o atual prefeito? Eu tenho um diálogo muito bom, porque o meu partido está no governo. O meu partido tem o vice-prefeito Gustavo Paim, que é o vice-prefeito e que, casualmente, hoje parece que já assumiu a prefeitura. Então, o meu diálogo é muito bom. Nem todos os vereadores têm esse diálogo. E esse diálogo, para mim, é muito importante, porque a gente consegue encaminhar soluções importantes para a cidade. Comigo, o diálogo é muito bom. A cidade, como é que tu acha, assim, dar uma nota de 1 a 10 para a cidade hoje? Global. Olha, ela está entre 6 e 7, porque faltam muitos investimentos na cidade. Por exemplo, alargamento de vias, né? Nós temos Edgar Pires de Castro, a Vicente Monteja, que todos precisam maior espaço. E é que houve lá nessa área, houve muitos investimentos imobiliários, né? Então isso aí aumenta a densidade populacional e aí a gente sabe todas as questões que isso nós implica. temos também o problema do entorno na arena, né? Que é a duplicação da J. Renner,
a conclusão da Avenida Ernesto Neugebauer. Todos esses a gente está articulando junto à Prefeitura, junto ao Tribunal de Contas, junto à própria empresa, a construtora, para que as coisas andem. E parece que está... eu estive essa semana ainda lá nas obras da Ernesto Neugebauer, que é extremamente importante, que é uma via que vai dar acesso a 448, acesso alternativo para Canoas e acesso ao bairro Humaitá e Arena do Grêmio ali. Então, são coisas que estão acontecendo na cidade e, aos poucos, ela vai se transformando. Nós temos que ter paciência e nos unir para a construção e não para a destruição. Então, o diálogo é extremamente importante. Me diz uma coisa, com esse calor todo, você tem algum projeto para diminuir o calor em Porto Alegre? Pois é, né? Efetivamente. E esse calor nos dá problema de água, né? Nós temos, a nossa rede está muito antiga e tem problemas de... Precisa de investimentos, né? Precisa de investimento, precisa de investimento forte, né? E a população também tem que ter alguns cuidados de economizar água. A gente vê muito abuso no consumo. Muito desperdício no consumo. Exatamente. Líder, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço essa oportunidade, que são raras, mas estou sempre à disposição. Estarás com certeza aqui, olha, se puder uma vez por mês vir aqui, porque na verdade a cidade precisa ter um pouquinho mais de cuidado com essas coisas. E nós sabermos, vocês, através aqui do programa, sabemos, com um cara como um líder, que é um líder da cidade, saber como é que as coisas estão andando, né? Para que nós possamos, de repente, até colaborar com isso, né, Néder? Exatamente. E nós precisamos também ter um trabalho forte de valorizar a Câmara e qualificar mais os nossos vereadores, que precisam, então, ter mais um senso de responsabilidade com a cidade. Acima dos interesses partidários. Exatamente. Nós precisamos trazer pessoas que tenham esse compromisso com a cidade. João Carlos Néder, muito obrigado pela Muito obrigado. Tá, e sucesso nesse teu... Obrigado. Depois desse mandato, tu está pensando em renovar ou não? Eu paro. Esse é o último? Não, tudo não, mas... O mandato na Câmara, sim. O mandato aí termina e eu não vou mais disputar. Mas vai continuar contribuindo com a cidade, com certeza. Quem te conhece sabe, né? Sem dúvida. Tu não para, né? É claro. Bom, muito obrigado então, pela tua presença, João Carlos Néder. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, estou aqui para conversar com você sobre superação. Estamos iniciando 2019 e sabemos que os desejos são sempre positivos nessa época do ano e que, em algumas vezes, nossas lutas são mais desafiadoras que em outros momentos. É possível que estejamos iniciando o ano na luta a favor da vida, que tenhamos de enfrentar doenças, questões familiares, desafios profissionais ou financeiros. E também sabemos que precisamos de força para superar tudo isso. Você já pensou de onde vêm as suas forças? No que você realmente acredita quando a realidade parece dura demais? Eu convido você a reservar um tempo durante o seu dia para agradecer
e quem sabe até um momento durante a sua semana para conectar-se consigo mesmo. Isso porque fazer essas paradas e se desligar da vida, do cotidiano, é importante. Somente assim temos condições de avaliar o que está acontecendo de fato, além de também sermos capazes de ver e de sentir. Às vezes parece que a vida pesa, parece que somos comandados por um piloto automático e apenas repetimos comportamentos, sem analisar nada. E se você então puder experimentar esse tempo consigo mesmo e puder refletir, será possível compreender os motivos de estar enfrentando isso e, principalmente, qual é o propósito maior desses enfrentamentos. Convido então você a fazer algo a mais a partir das suas lutas, que você não apenas as supere, mas que também aprenda e que possa incentivar outras pessoas agindo como exemplo para quem vier a enfrentar as mesmas coisas. A vida só vale a pena quando somos capazes de enfrentar e aprender as coisas com ela. Não à toa, Sócrates dizia que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Então, em 2019, desejo a você superação em todas as suas lutas e que você possa comemorar o aprendizado adquirido em todas elas. Bom, o mundo do treinamento é um mundo complexo, o mundo atual, né? Todos nós precisamos ter essa noção e por isso que está aí o comentário do nosso Walter Monteiro. Dando continuidade ao programa Economia e Desenvolvimento, este é o espaço destinado à educação corporativa, treinamento e capacitação profissional. O tema de hoje é tomada de decisão. O que é tomada de decisão na vida profissional? Olha só, devido ao nosso tempo aqui, eu posso dizer de uma forma bem sucinta, curta e simples, que tomada de decisão está intimamente ligada à solução de problemas. Mas vamos às perguntas para a reflexão. Como é que as decisões são tomadas na tua empresa, na tua área, no teu setor, enfim, no teu trabalho? Que situações ou desafios afetam você para uma tomada de decisão consciente? Normalmente você gosta de pensar muito antes de tomar uma decisão? Resposta: muitas situações exigem decisões imediatas e, na maioria das vezes, não teremos muito tempo para decidir. Tem uma pesquisa que revela que 80% das decisões devem ser tomadas na hora. 15% delas precisam amadurecer, tem que ter uma análise, e 5% não necessitam de decisão, pois as circunstâncias automaticamente se encarregam de eliminar o problema. Outra pergunta: no teu dia a dia, há sempre muitas coisas urgentes a serem feitas? Se você tem muitas coisas urgentes acontecendo, é porque os fatos estão gerenciando você em vez de você gerenciar as situações. O urgente, na maioria das vezes, é resultado de falta de planejamento, de ações prévias fora do prazo, não é isso? Outra pergunta: depois de uma decisão tomada, você fica pensando se aquela foi mesmo a melhor decisão? Olha só, até que é normal, às vezes, nos questionarmos se a decisão foi realmente a melhor. Mas ficar remoendo, ruminando o pensamento sobre a decisão assumida é um grande e desnecessário desgaste, que tira a tranquilidade, a energia e o foco do teu principal objetivo. A melhor atitude é acreditar na tua decisão e fazer acontecer. Depois, você pode fazer os eventuais acertos e ajustes ao longo do processo. Isso faz parte do jogo. Mais uma pergunta: quando eventualmente surgem 2 problemas simultâneos, você normalmente fica sem saber qual deles atacar primeiro? O problema importante e urgente terá sempre prioridade sobre todos os outros. Mas se os 2 forem importantes e urgentes, aí você deve atacar primeiro aquele cuja relação custo e benefício é maior, desde que seja impossível trabalhar os 2 problemas ao mesmo tempo. Agora, se a decisão depender do teu gestor, aí o melhor a fazer é perguntar e questionar mesmo. Mais outra: você só toma decisões quando a possibilidade de erro é mínima?
Se você só toma decisões quando o risco é mínimo, então você corre também o risco de ser dispensável. Ou seja, alguém vai tomar a decisão de resolver você, porque isso qualquer um pode fazer em teu lugar. Assumir riscos também faz parte das nossas atividades, desde que respaldados por uma boa metodologia de tomadas de decisão. E como é que eu posso me desenvolver? Como é que eu posso buscar uma metodologia para melhorar a minha tomada de decisão? Olha, existem algumas ferramentas. E nos meus cursos eu aplico algumas delas, ok? E existe uma frase interessante agora. Cada vez mais nós temos que tomar decisões corretas com dados incompletos. Não esqueça, você está melhor preparado do que você imagina. Desejo a vocês sucesso profissional saudável. Obrigado e até a próxima semana. Vamos ouvir agora então o Jorge Martins, né, que traz aí sempre uma novidade. Ele que está inclusive elaborando aí, vai ter um filme também sobre a vida dele, já foi consagrado no livro, mas sempre traz alguma novidade para nós aí, realmente um conteúdo interessante. Vamos ouvi-lo. Olá, meus queridos amigos e amigas, mais um programa do Economia e Desenvolvimento. Como eu prometi na semana passada, inclusive não conseguimos finalizar, né, a minha abordagem sobre o bullying, e hoje eu gostaria de fazer um pequeno comentário antes de nós passarmos a respeito da educação da criança na família, mas agradecendo sempre os nossos colaboradores, Noêmia Aluguéis, o Ponto das Cucas lá de Araricá e Turpax, operadora de turismo. Se você precisar fazer uma viagem, é só ir na Turpax e falar com a Malu. Você será bem atendido. Assim como o Ponto das Cucas, que é dirigido para uma família, né? É um sistema familiar e quem atende lá é o Vilmar. Você será bem atendido. Bom, como eu abordei no programa anterior sobre o bullying, através de uma pesquisa, né, de um levantamento, de um trabalho feito, um estudo feito pelo Dan Always, né, esse professor da Universidade da Noruega, quando ele criou na década de 80 essa palavra bullying, uma palavra inglesa, foi através de um estudo, de um trabalho que ele fez com estudantes e com adolescentes da África, que tinham tendência ao suicídio. Realmente, isso está afetando o mundo todo, isso afeta direto, né? A criança, o jovem, o adolescente que sofre o bullying, afeta diretamente a sua personalidade e até o destino desse jovem, dessa criança e desse adolescente. Também ele pôde observar que o bullying nas meninas era diferente dos meninos, né? Nas meninas ele é de uma forma mais velada, né? De uma forma assim, através de fofocas, de olhar, de exclusão. E nos meninos já é uma forma mais ostensiva, mais física, né? Mais agressiva, o bullying, né? Então, tem que falar com seus filhos e orientá-los, né? Se eles sofrerem bullying na escola, fala imediatamente com o professor, procura a direção da escola e não deixa para depois, falam. Hoje, conforme a estimativa, né, a estatística que realizamos, mais de 71% dos jovens adolescentes já sofreram bullying. Imagina, essa média é uma média altíssima e prejudica, afeta diretamente a personalidade das crianças. Também gostaria de abordar até assunto que fala um pouco, o bullying, ele está aqui. Não só o bullying, também como os valores familiares, está nesse livro que eu lancei agora, é um livro infantil que se chama Sentimentos. Como nós estamos educando nossos filhos? De que forma? Será que nós estamos educando nossos filhos de uma forma adequada, como eles deveriam ser educados? Nós estamos perdendo a autoridade que nós temos com os nossos filhos? Será que está acontecendo isso? Os nossos filhos, as crianças, estão ficando estão aleijadas emocionalmente. Por quê? Até antes delas nascerem, já existe uma programação. Eu vou comprar um tablet, eu vou botar isso no quarto do meu filho quando ele nascer, eu vou estimular ele a isso. A vida toda as nossas crianças estão sendo estimuladas. Elas não sabem agir de dentro para fora. Elas precisam do outro. Elas vivem no celular.
elas vivem no tablet, mais de 8 horas por dia. Elas vivem no quarto fechado, usando internet. Quer dizer, as crianças não precisam da internet, elas não precisam. Isso é uma ferramenta que deve ser bem utilizada. Elas precisam de você. Elas têm que ser preparadas. Muitos se queixam que não conseguem dominar. Hoje, tem crianças que são carregadas nos braços, fazem aniversário e nem têm de direito aquela festa que é feita para elas. De tanta pompa, de tanto agrado. O que elas precisam é de amor. Não é de excesso, não é de dinheiro, não é de presentes. É de futuro. Nossos filhos, nossas crianças têm que ser preparadas para a vida. A criança que não é preparada a se frustrar, a ouvir um não, a ter paciência, a dialogar, a passar por problemas, por dificuldades, essa criança não vai saber agir depois na sociedade, lá fora. Não se deve fazer em casa aquilo que não se pode fazer na sociedade. Se deve fazer em casa aquilo que se deve fazer na sociedade. É uma sacanagem que está sendo feito com as crianças. Elas estão ficando dopadas emocionalmente. Elas estão dependentes. Elas estão precisando do outro. Ela não sabe mais agir de dentro para fora. Ela precisa dos outros. E assim ela vai se tornar birrenta, chata, incomodada, vai infernizar os colegas, vai infernizar em casa, vai infernizar a escola, vai infernizar a família. O que acontece? Muitos pais dizem, tem crianças hoje com 10, 12, 13 anos dormindo com os pais. Daí eles chegam e dizem o seguinte, olha, eu não consigo dizer não, né? Como que não consegue dizer não? O que eu vou fazer? Meu filho vai ficar chateado. Fecha a porta, pô. Ah, mas ele vai ficar chateado. Chateado não faz parte da vida? Frustração não faz parte da vida? A chateação modula a felicidade e forja o caráter. Então, nós temos que começar a mudar a educação das nossas crianças. Se os pais não conseguem controlar 1, 2, 3 filhos, como é que uma escola vai controlar, né, um professor vai controlar 30 alunos numa sala de aula? Não é mesmo? Então, escola, aluno e família, vamos nos unir. Vamos educar nossas crianças em casa e vamos deixar a escolarização para as escolas. Até o próximo programa. Um abraço no coração de todos vocês. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Meu amigo Silvio Lopes, estamos aqui mais uma vez em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas olha, Silvio, o sistema de transporte em nossa cidade, e eu não estou dizendo só do coletivo, também o sistema individual, só vai funcionar bem se o sistema estiver realmente perfeito. O sistema estava muito bom. Os ônibus funcionavam bem, as lotações funcionavam bem e os táxis. Esse era o sistema. Só que, num determinado momento, os ônibus começaram a elevar em demasiado as suas tarifas. E aí as lotações que são atrelados aos ônibus também tiveram que atrelar, porque eles são puxados. Não é que eles querem, eles são puxados. E os táxis, como estavam, na verdade, sozinhos, eles começaram também a cobrar tarifas muito elevadas. Aí chegaram os aplicativos. E os aplicativos começaram a cobrar tarifas muito pequenas. E aí, os táxis começaram a quebrar. As pessoas que faturavam um determinado montante nos táxis começaram a faturar muito menos, mas muito menos. Os lotações
também tiveram problemas, e muitos problemas. E os ônibus nem se fala. Ora, os aplicativos, da forma como eles estão funcionando hoje, eles também não têm vida longa, mas eles vão quebrar o sistema. Olha, eu acho que tem que ser tomada uma providência imediata para que o sistema não seja quebrado. E eu acho que todo mundo tem que ter uma tarifa adequada para aquilo que está fazendo. Os lotações estão tomando uma providência. Qual é a providência? Eles pediram para o prefeito municipal mandar para a Câmara Municipal um projeto de lei que possa dar para eles condições para que eles possam manter uma distância menor do que aquela que eles mantêm hoje com os ônibus. Por exemplo, eles são obrigados hoje a cobrar R$ 6,00 nessa tarifa que tem os ônibus. Só que como os ônibus vão aumentar para R$ 4,80, eles vão ser obrigados a ir para R$ 6,70. Imaginem, eles não querem cobrar, eles não precisam dessa tarifa de R$ 6,70, mas serão obrigados dentro da legislação que nós temos hoje. O que tem que o prefeito vai mandar? Vai mandar a possibilidade deles diminuírem isso. Aí eles não querem aumento. Mesmo que os ônibus forem para R$ 4,80, eles não querem aumentar em nada, porque eles não precisam, eles não querem. O sistema tem que sobreviver. A mesma coisa, os táxis, eu já falei com muitos taxistas, para que os táxis possam sobreviver, eles têm que diminuir as suas tarifas. E os aplicativos, eles não têm que ficar nessa de querer quebrar com o sistema. Eles têm que cobrar uma tarifa real, não fazer aquele serviço clandestino que muitas vezes é feito, para que o sistema possa funcionar como um todo e possa ter vida longa. Porque da forma como está, o sistema todo vai ser quebrado e os aplicativos aí no final vão impor um preço que não vai ser um preço bom para cada um de nós. Então, olha aí, vamos desejar vida longa para todo o sistema de transporte em nossa cidade. É preciso uma ação imediata da Prefeitura Municipal. Falo em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Muito bem, nossa economia e desenvolvimento para a rede comunidade de televisão, abrangendo a região metropolitana de Porto Alegre e o litoral norte, Capão da Canoa, Capão Novo, Atlântida e Xangri-Lá. Um grande abraço aí para os nossos telespectadores desta região. Bom, nesse último bloco do programa, vamos ao espaço do movimento de valorização da contabilidade. Muito bem, nesse espaço está aqui Francisco Dornelles. Francisco Dornelles, muito prazer em tê-lo aqui, né? Nesse espaço que estamos criando aqui no programa, exatamente para valorizar a contabilidade, valorizar os profissionais da contabilidade. Qual é o tema de hoje? Nosso tema, Silvio, é as obrigações acessórias que os contadores estão obrigados por força de lei, que é tudo aquilo que é burocracia. Tem a obrigação principal, que é o imposto que o contribuinte paga, mas tem a obrigação acessória, que são as informações que o contador tem que fazer. Aliás, o contador é um camarada que vive num emaranhado de burocracia. Isso, né? Porque cada vez criam mais, né? E o cliente, às vezes, não consegue perceber o quanto o contador trabalha, porque o contador acaba trabalhando para os órgãos públicos, prestando informações. E no dia 31 de janeiro, encerrou o prazo para mais uma dessas obrigações acessórias, que é uma declaração de ocorrência ou de não ocorrência de eventos de lavagem de dinheiro ou de financiamento dos clientes do terrorismo, né? Financiamento de terrorismo. Quer dizer, ou lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo. Então, o contador tem que dizer se ele não conheceu de alguma ação de seu cliente que, por hipótese, possa estar sendo vinculado a isso aí. Quer dizer, ele tem que ter aquela obrigação. Isso é atribuição do contador? Segundo a resolução do COAF, é do contador de alguns outros profissionais. Eles têm que, cada vez, vai vender um imóvel, vai fazer uma operação bancária, quem estiver envolvido, em especial o contador, ele tem que informar para o COAF. Olha, o meu contador fez uma operação lá, tal, e eu tenho receio que seja. Não precisa dizer que é. Tem que dizer que tem receio que seja. Da origem desses recursos, pode ser da corrupção e tal. Exato, mas ele tem uma análise subjetiva dele e perigosa. Claro. Porque ele pode até cometer uma injustiça, né, de denunciar alguma coisa. E isso foi em 2013, janeiro de 2013, que o COAF emitiu a resolução 24,
estabelecendo, mas não deixa claro que o contador tem que fazer isso. Eles falam em contadoria. Não é expresso ainda que o contador tem que fazer isso aí. Nós entendemos, nós do movimento de valorização, entendemos que o contador não tem essa obrigação. E qual é o pensamento, qual é a posição das entidades que representam vocês? Aí que entra, ou que mal representam, porque o Conselho Federal da Contabilidade, que no nosso entender nos mal representa, ao invés de sair em defesa do contador, ao contrário, reforçou editando uma resolução, a malfadada resolução 1445 de 2013. Veja, o COAF criou a obrigação em janeiro e já em julho o CRC diz, não, estou de acordo com o COAF, o contador tem que fazer essa informação. Emitiu uma resolução que ainda, além de dizer que se o contador não informa é uma infração legal, agora é uma infração ética, que é algo que pesa muito mais para o contador. Imagina o contador ser processado pelo próprio órgão por ter infringido uma norma ética. E ela é contraditória, porque o contador tem um dever de sigilo, tanto penal, o artigo 154 do Código Penal diz que aquele que, por dever de ofício, tem alguma informação e que, se informada, pode prejudicar o beneficiário, o cliente, no caso, ele sofre penalidade de prisão. Ora, como é que ele vai fazer uma informação com o COAF que ele não sabe se ela é verdadeira ou não? Isso possa vir em prejuízo do cliente. Ele pode até ir preso. E o Código de Ética do contabilista também diz que, se ele quebrar esse dever de sigilo, por informação que ele detém em função da profissão, ele pode ser prejudicado. Então, como que o Código de Ética já dizia que ele tem que guardar sigilo? E agora vem uma resolução do próprio Conselho dizendo que ele é obrigado a informar os dados do cliente. A que se deve esse atrelamento? Na verdade, eu estou observando que é um certo atrelamento, uma certa maneira servil, né, dos conselhos de contabilidade em relação ao COAF. Essa expressão é muito importante. Realmente é uma operação servil. Tanto que outras profissões já têm ADINs, ações diretas de inconstitucionalidade contra essa norma. Porque uma norma obscura, que ela não cita os profissionais dizendo que o profissional tem aquela obrigação. Ele referencia, no caso do contador, contadoria. Ora, contadoria muitas vezes é uma atividade, nem tem essa atividade, não tem como especificar. E o conselho, servilmente, falou assim, não, o contador já é contadoria, bota o contador. E daí criou aquela norma contra o contador. Contadoria, assim, parece muito abstrato. Muito abstrato, exatamente. Não diz na lei que o contador tem essa obrigação. Mas o conselho foi lá e jogou o contador às hienas, né? Para que ele... E todo ano o contador tem essa obrigação de dizer se teve ou não teve. Claro que o contador, via de regra, até onde eu sei, todos dão uma declaração negativa. Diz, olha, eu não conheci nada, não sei de nada. Mas como é que ele vai dizer que viu alguma coisa? Como é que ele vai dizer se o cliente foi lá e pagou um imóvel com 100 mil reais? Como é que ele vai dizer que aquilo é suspeito? Né? Sabe-se lá a razão dele ter tido esse recurso. Então, como é que ele vai dizer que isso é suspeito? Não tem. E qual é o posicionamento de vocês, enquanto assim, contadores e tal, contabilistas, que veem que isso aí é uma coisa errada, que pode trazer prejuízo para a categoria, diante dos conselhos? O que nós estamos fazendo, primeiro, chamando nossos colegas a se unir a esse movimento de valorização da contabilidade para se opor a essas atitudes maléficas contra a categoria. E, paralelo a isso, nós temos ações já na Justiça Federal, através da PROCON, que é uma entidade co-irmã, né, desse movimento, né, que nós é um movimento que nós estamos criando para que os profissionais se agreguem. Então, se entrou com uma ação na Justiça que está tramitando. Mas, como a gente sabe, isso vai ser decidido daqui a 10 anos. E nesses 10 anos, os contadores estão lá com essa penalidade de ter que... Submissos a essa norma absolutamente ilegal. Tá bom, então o movimento prossegue cada vez mais célere. E cada vez nós aí chamando nossos colegas para que se junte a nós nessa luta em prol da valorização da contabilidade. Eu acho que pela primeira vez, né, pelo que eu observo assim, o conhecimento que eu tenho na experiência com o pessoal da contabilidade aqui no Rio Grande do Sul, pela primeira vez o movimento se insurge contra certas coisas, não é contra pessoas, mas com a instituição, né, que não está realmente cumprindo com o seu dever como contador. Exato. A luta é pelo desamparo que está tendo o profissional da contabilidade e a própria profissão, né? Porque isso só traz desvalorização, porque hoje o contador está perdendo a sua essência quase, ou está com dificuldade de produzir a sua essência, que é uma orientação
aos seus clientes e à sociedade em prol de uma gama de obrigações acessórias que é só preencher papel e dar informações, ajudar o fisco, que a gente até respeita. O próprio COAF é uma entidade que está sendo bem reconhecida. Agora, que eles façam pelos meios legais, não por meios ilegais que colocam o contador contra o seu próprio conselho, que vai criando uma contradição, porque ele está sendo induzido a quebrar o sigilo dos dados que ele tem por dever de profissão. Isso desqualifica, inclusive, a classe, né? Claro. Esse é o problema, né? Sem dúvida, porque hoje, naturalmente, a questão a relação do contador, do contabilista, do técnico, com seus clientes, é a confiança. Confiança. E dentro da confiança, a questão do sigilo. Ninguém está falando em guardar coisa errada, não, mas a confiança de que os dados a ele fornecidos são são questões, sigilosos. né, Francisco, de princípios. Né? De princípios. Doutrinas e princípios. Exatamente. Francisco, muito obrigado pela tua presença aqui. Tenho certeza, né, que os contadores e contabilistas, técnicos de contabilidade do Rio Grande do Sul, haverão de reconhecer nesse movimento algo assim que realmente veio para valorizar a categoria. Agradecemos a oportunidade, Silvio. Um grande abraço. Obrigado. Nesse espaço aqui do movimento de valorização da contabilidade. Muito bem, com esse espaço aí agora preenchido com o movimento de valorização da contabilidade, concluímos o nosso programa desta semana, desejando a todos vocês uma bela semana de trabalho. Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.